Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, hoje eu vou falar sobre saber ouvir. Essa foi a palavra que o Espírito Santo pediu para eu falar. Antes de ontem à noite, de madrugada, eu pedindo a Deus uma palavra e foi essa palavra que me veio no coração. Inclusive, eu cheguei a escrever na mão aqui para eu não esquecer, porque já era 1 da madrugada. E aí me veio várias coisas na cabeça a respeito desse assunto. Uma das questões que acontece muito é que as pessoas muitas vezes querem saber como ouvir Deus, né? Ou eu quero escutar a voz de Deus. Eu recebo muitas mensagens assim de irmãos me pedindo, me perguntando, Thalita, como eu faço para escutar a voz de Deus? Como é a voz de Deus? E isso não é um problema, tá, irmãos? É muito legal a gente querer ouvir a voz de Deus. Mas eu acho que o problema não tá em a gente ouvir a voz de Deus, mas sim da gente escutar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Muitas vezes a gente ouve, mas a gente não escuta. Porque na verdade a gente não está entendendo aquilo que a gente está ouvindo. Como eu já falei pra vocês muitas vezes, a gente escuta a voz de Deus de muitas maneiras, né? Seja através de uma sensação, seja através de sonho, visão, através da própria Bíblia, uma palavra que alguém traz para você. Mas na maioria das vezes, irmãos, a voz de Deus é uma sensação no nosso coração. Isso é a maior parte das vezes, tá? Mesmo que você não seja uma pessoa que tenha sonhos e que nunca tem visões, ainda assim você sempre tem uma sensação no seu coração a respeito da vontade de Deus. Isso acontece com todo mundo, tá, irmãos? Mas o problema é que muitas vezes a gente tem medo daquilo que a gente vai ouvir. Não é isso? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tá orando, pedindo pra Deus, Deus, fala comigo se o fulano é a pessoa certa pra casar, se a pessoa tá namorando, tá noiva, né? É um exemplo aleatório. E ela fala, Deus, fala comigo se essa pessoa é a certa pra casar, ela quer que Deus fale, né? Quer ouvir a voz de Deus para ter a orientação. Só que a pessoa ela não tá preparada psicologicamente para ouvir algo que ela não quer escutar, certo? Então, isso vai fazer com que a pessoa ela queira ouvir, mas não queira, você tá entendendo? Então isso acontece muito com a gente. Tô falando da pessoa, mas a palavra também é pra mim. Eu sofro muito com isso. Muitas vezes eu pergunto pra Deus alguma coisa com medo de saber, de ouvir a resposta. E muitas vezes a resposta a gente já sabe antes mesmo da gente perguntar. Já aconteceu isso com vocês? Então às vezes você pergunta, Deus, essa pessoa é a certa pra casar, e no fundo você sabe que a resposta vai ser não, por exemplo. Pode ser que seja sim, né? Mas no fundo você meio que sabe, né? E você meio que tapa os seus ouvidos porque você não quer escutar. Você quer, mas não quer, certo? Isso acontece muito, irmãos. E aí você fica ali meio que parecendo assim que você é meio bipolar, né? Você fica ali brigando com você mesmo, discutindo com você mesmo sobre aquela questão, né? Tipo, não, mas ele é bom, assim, pra casar. E você fica discutindo com você mesmo, como se estivesse brigando com você mesmo. Mas, na verdade, você tá discutindo com a resposta de Deus. Não é isso? Então isso acontece muito. Esse foi só um exemplo que eu dei, mas esse tipo de situação acontece no nosso dia a dia o tempo todo, né? Quando você questiona uma coisa pra Deus, você tem muito medo de ouvir a resposta dele. E eu acho, irmãos, que uma das grandes questões é saber ouvir. A gente vive uma geração que não tá acostumada a ouvir. Não é só ouvir a Deus, tudo começa com saber escutar. Muitas vezes a gente quer ouvir a Deus, mas a gente não sabe ouvir nem as outras pessoas. A gente não sabe ouvir os nossos familiares, não sabe ouvir os nossos amigos. Tem os nossos ouvidos tapados para escutar os outros, né? Como é que você vai escutar Deus se você não consegue escutar conselhos do seu pastor, se você não consegue escutar conselhos dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos? Muitas vezes a gente quer escutar apenas os nossos próprios conselhos. E quando se trata de ouvir, a gente não tem essa capacidade, porque na verdade a gente tem medo de se ferir, a gente tem medo das coisas que a gente não quer ouvir. Não é isso que acontece muitas vezes, irmãos? Eu tava vendo aqui na Bíblia, eu coloquei a palavra ouvir, e eu vi que aparece aqui muitas e muitas vezes aquela frase que diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
né? Então essa frase aparece centenas de vezes aqui na Bíblia, né? Nem consegui contar quantas vezes aparece muitas vezes em muitos livros, em muitas passagens, em vários versículos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes a gente não tem ouvidos para ouvir, né, irmãos? Na verdade a gente tem ouvido, só que a nosso ouvido está danificado, a gente não quer escutar. E, irmãos, a gente tem que ter em mente que Deus, ele é bom e a todo tempo ele é bom. Então, a palavra que ele tem pra gente, mesmo que seja aquilo que a gente não quer ouvir, ela é boa e ela vai ser boa pra nós, né? Por exemplo, eu tô passando por uma situação mais ou menos assim. Eu tô prestes a me mudar do lugar onde eu tô morando. Eu moro em São Paulo, eu vou me mudar pra uma cidade de interior. E essa palavra, não sei se vocês lembram, há muitos vídeos atrás, anos atrás, Deus me deu uma palavra que eu teria que sair da cidade de São Paulo, né? Não sei se vocês lembram desse sonho, eu tive um sonho, eu não sei a interpretação dele no sentido literal, tá, irmãos? Pode ser muitas coisas, pode ter a ver com a pandemia, pode ter a ver com outras coisas que estão para acontecer, mas eu sonhava que Deus me dizia assim, que debaixo da cidade de São Paulo tem uma grande serpente adormecida. E quando ela despertar, vai causar várias coisas, né? Não sei exatamente o que. E ela dizia pra mim, Thalita, você e a sua família terão que sair da cidade de São Paulo. Isso já faz uns 8 anos, tá, irmãos? E eu fiquei assim, tipo, né, Deus, e agora, né? Na época isso era impossível, então, assim, eu não sei o que isso quer dizer em termos práticos, tá, irmãos? Pode que seja uma coisa relacionada à minha família apenas, ou a todo mundo, enfim, vocês viram o que estão acontecendo no mundo, né? Jesus tá pra voltar e tem muitas coisas pra acontecer, então tudo é possível, né? Não duvido de mais nada. Então, assim, eu sempre senti no meu coração que em algum momento eu iria sair pra alguma outra cidade de interior, pra algum lugar mais afastado, né? Enfim, sair dos grandes centros talvez seja algo estratégico, né? Não sei, irmão, vocês sabem, né? Então, eu sentia sempre isso no meu coração, mas isso era impossível de acontecer na época. Meu esposo tinha um trabalho fixo em que ele tinha que estar presencialmente e várias outras questões, então assim, era inviável. Até que de uns meses pra cá, né, por conta de toda essa situação, meu esposo começou a trabalhar remoto e ele não tem mais necessidade de ir pro escritório. Ele chegou e falou assim, vamos se mudar para uma cidade de interior? Eu fiquei assim, nossa, né, deve ser, chegou a hora, né? Então, mas eu fui meio que deixando rolar, tal, e aí começaram a surgir as oportunidades. A gente foi numa cidade aqui próximo que a gente gostou muito, e aí começamos a ver casa, e eu comecei a ficar muito empolgada, sabe, irmãos, de finalmente poder morar numa casa, né, porque eu sempre morei em apartamento, e é bom para as minhas filhas que estão pequenas, e vou ter mais espaço para eu trabalhar e tudo mais. Eu comecei a ficar muito empolgada, só que, enfim, eu também fiquei insegura, porque assim, por mais que Deus tenha falado que um dia eu iria sair, não quer dizer que o momento seja exatamente agora. Deus sabe das coisas, né, irmãos? Afinal de contas, já faz 8 anos esse sonho, eu coloquei na mão de Deus, e eu sempre digo pra Deus, falo, Deus, quando chegar a hora, me tira, porque eu não sei fazer isso sozinha e eu não sei o momento. Né? Às vezes a gente se precipita, né, em achar que você tem que fazer as coisas imediatamente, né, só porque Deus falou. E então eu coloquei nas mãos de Deus até que surgiu essa situação, né? E eu botei pra Deus, falei, Deus, toma essa decisão por mim, né? Se não for pra eu ir, põe impedimentos. Se for pra eu ir, abra as portas, né? Só que assim, irmãos, esse é um momento que nossos sentimentos entram em ação, né? E você começa a ter conflitos internos, porque na verdade eu tenho desejo de ir, eu gostaria de ir, porque vai ser algo bom, ao meu ver, né? Vai ser algo bom, mas a vontade tem que ser a vontade de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Vai que eu vou e lá não é o lugar, ou aquela não é a casa, sabe? Então a gente tem que ouvir Deus, tem que colocar nas mãos dele. Então eu tô fazendo isso, tô colocando nas mãos dele, tô deixando as coisas fluírem naturalmente. Mas eu tenho sim medo da resposta, né? Eu tenho medo de Deus falar, não é pra você ir, sabe? Vou ficar mó decepcionada, vai ficar mó triste. Mas a vontade tem que ser a dele, né? E a gente tem que estar pronto como filhos obedientes pra ouvir a resposta que Deus tem pra nos dar. Seja ela aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente não quer.
Por enquanto, a resposta de Deus está sendo para nós irmos, né? As coisas estão caminhando nessa direção e a princípio parece que vai dar certo, né? Mas até que aconteça eu fico um pouco apreensiva. Isso acontece com todo mundo, irmãos. Mas assim, se a gente quer ouvir Deus falar, a gente tem que estar preparado para escutar aquilo que Ele tem para falar de verdade, não aquilo que a gente quer ouvir. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, essa é a questão, amados. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem para ouvir Deus não é, sim, ter dons espirituais, ou ter os ouvidos abertos, ou os olhos espirituais abertos, esse tipo de coisa, porque todo cristão, na verdade, tem canais de ouvir Deus, né? Ouvir, você já está ouvindo, irmão, irmã, de alguma maneira você já está ouvindo. A questão é que talvez você não esteja escutando. Então, eu sei que é um exercício difícil, às vezes pode ser doloroso, porque tem a ver com confiança, sabe, irmãos? Mas na verdade, na medida que a gente vai caminhando, você vai vendo que todas as decisões que Deus toma, tudo que Ele te fala é sempre pro seu bem e sempre vai dar certo lá na frente de alguma maneira e você vai se sentir grato por Ele ter te falado aquilo e por você ter sido obediente. Quando a gente tapa os nossos ouvidos, a gente acaba sendo desobediente e depois a gente sofre as consequências. E isso não é nada legal. Eu sempre gosto de citar os exemplos, né, irmãos? E aconteceu recentemente um exemplo, inclusive envolvendo essa situação da mudança. Eu tava muito ansiosa pra me mudar logo e a gente começou a procurar casa. E não estava aparecendo até o momento a casa que a gente queria do nosso jeito, né? Apareceram muitas casas e nenhuma delas bateu assim no coração. E ok, assim, então eu tava deixando no tempo de Deus, mas eu confesso que eu estava muito ansiosa. E vimos uma casa, vimos outra casa e a gente não tava conseguindo encontrar porque tá todo mundo tentando alugar e tem pouquíssimas casas disponíveis e tal. Aí apareceu uma casa lá, a gente até ia embora e apareceu uma e nós entramos, mas assim, irmãos, sempre que eu vou me mudar de alguma casa, eu sempre faço uma oração muito detalhada, explicando exatamente como eu gostaria que fosse a minha casa, né, que Deus me desse, nem sempre Ele dá 100%, mas geralmente Ele dá pelo menos uns 95% das coisas que eu pedi. Eu pedi várias coisas, vários itens que eu queria, porque casa é um lugar onde a gente mora, é um lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então eu queria que fosse um lugar agradável, que tivesse várias características que são importantes pra mim e pra minha família. Então eu fiz essa oração pedindo, né, todas essas coisas. Uma das coisas que eu tinha pedido é que eu não queria que fosse uma casa antiga, sabe? Eu queria que fosse uma coisa mais nova, assim, mais leve e tal. E enfim, aí nós fomos ver uma casa e essa casa era bem antiga, sabe? Bem antiga. E logo que eu entrei de cara, assim, tinham várias coisas que eu não gostei, mas tinha umas partes modernas e ela tinha algumas coisas legais. Tinha muitos armários, tinha muito espaço, tinha uma edícula lá embaixo, com piscina e várias coisas, assim, que eu me encantei. E na hora eu fiquei mal empolgada, e eu fiquei tão empolgada, irmãos, que eu nem percebi alguns sinais de algumas coisas ali que não estavam bem, né, dentro da casa. Eu não percebi. E eu meio que tapei os meus ouvidos. Agora eu sei, né, na hora eu não percebi isso, mas eu tapei os meus ouvidos porque eu não queria escutar Deus dizendo que não era aquela, entendeu? Porque eu queria que fosse, eu queria resolver logo, eu queria já ter alguma coisa definitiva. A gente não gosta de viver, irmãos, numa situação assim indefinida, né? A gente gosta de ter as coisas certinhas, então queria logo resolver. A minha filha tinha gostado e ficou empolgada. E eu comecei meio que forçar, sabe? Tipo, vai ser essa, vai ser essa. E meu esposo, ele ficou inseguro, né? Ele pediu pra eu falar quais eram as características que eu achava. Eu falei, tem essa, tem aquela vantagem. E comecei a falar várias coisas assim. Mas, irmãos, a verdade é que no fundo a gente sempre sabe qual é a vontade de Deus. A gente sente no nosso coração. Não tive nenhum sonho, não tive nenhuma visão, não tive nenhuma grande revelação. Foi assim, aquela sensação lá no fundo de estar sendo desobediente, sabe como é que é? É isso. Então, irmãos, eu meio que forcei um pouco a barra naquilo. Ai, minha gatinha tá aqui agora. Olha, essa é a Nutella, gente. Essa é a Nutella, essa daqui que me deixa com alergia.
Ela que me deixa alérgico. Então, irmãos, aí eu fiquei com aquela meio que aquela sensação tal. E quando chegou a noite, o meu esposo começou a falar pra mim que ele, sei lá, ele sentiu uma coisa estranha. Aí quando ele falou sentiu uma coisa estranha, sabe quando eu dou aquele estalo? Eu falei assim, uma coisa estranha. Aí eu comecei a prestar atenção nisso que ele tava falando. Ele falou, não sei. Ai, gente, cuidado. Ela tá chacoalhando tudo aqui. Ele falou assim, não sei, eu tenho uma impressão de que a casa é muito escura, né? Ele falou assim. Eu peguei um vídeo que a gente tinha filmado, né? E eu fui assistir e a casa no vídeo não parecia escura, ela parecia normal. Mas quando ele falou isso, eu me atentei que realmente, quando eu lembrava pelo menos de uma parte da sala que era a entrada da casa, me vinha uma escuridão na cabeça, como se fosse um ambiente sombrio. E eu não me atentei pra isso no momento que eu estava lá, porque eu estava, né, muito eufórica. Geralmente eu percebo essas coisas rápido, mas naquele momento eu não percebi. E aí eu falei pra ele, mesmo, acho que você tem razão, tem alguma coisa espiritualmente errada com aquela casa, sabe? E aí, depois, mais tarde, a minha filha começou a ter uma opressão por causa da casa. Sempre que ela lembrava da casa, ela começava a ficar oprimida e começava a ficar com medo. E eu passei uma noite bem difícil com a minha filha, chorando por causa da casa, que ela lembrava da casa e ficava com medo da casa. Enfim, irmãos, naquele momento eu entendi, né, que não era pra ser, né, eu tava tentando forçar a barra, as coisas não acontecem forçadas, então eu falei pra Deus, entendi, né, então tá. Falei pro meu esposo, falei, não vamos deixar pra lá e vamos esperar acontecer naturalmente, né, que seja feita a vontade de Deus, porque se não é pra ser, não é pra ser, paciência, né, não vamos forçar a barra e nos colocar numa situação ruim que possa trazer prejuízo para nós e para nossa família. Já pensou, irmãos? É claro que Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre ambiente, sobre casa, eu tenho experiência com isso, mas eu acho que não compensa, não vale a pena, principalmente quando a gente está sendo desobediente, né, irmãos? Depois isso pode trazer consequências, pode ser difícil de resolver, enfim. Eu resolvi colocar nas mãos de Deus e descansei em Deus. Uma semana depois, apareceu uma outra casa que surgiu do nada, que era exatamente como eu tinha pedido. Pelo menos por enquanto tá sendo, tá, irmãos? Ainda não tá 100% fechado, tá no processo. Mas a casa era exatamente como eu tinha pedido. Eu tinha pedido uma casa nova, era uma casa que ninguém nunca tinha usado. Ela tá 0 km. Tem todas as características que eu tinha pedido e tudo indica que é possível a gente, talvez, quem sabe no futuro, né, se Jesus não voltar antes, que a gente compre a casa, não nesse momento, mas no futuro, quem sabe. Então, irmãos, naquele momento eu agradeci muito a Deus por ter me chamado a minha atenção e por não ter deixado eu fazer uma besteira, né. Então, é esse exemplo que eu queria dar pra vocês. Muitas vezes a gente escuta, mas a gente não ouve. E a gente precisa abrir nossos ouvidos mais, sabe, irmãos? E tá disposto a se arriscar, se colocar numa posição de vulnerabilidade, porque Deus, ele nunca fere, né? Ele sempre abraça e ele sempre ama, mesmo que a resposta dele às vezes não seja aquilo que a gente quer ouvir. E é sempre pro nosso bem, porque Deus, ele é bom e a todo tempo ele é bom. Então é isso, irmãos, essa é a palavra que eu tinha pra falar pra vocês, uma palavra meio rápida hoje. Espero que sirva de edificação. Lembrem de ouvir a Deus e nunca a si mesmos. E é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.